Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula do projeto 365 Expert Adobe. Eu sou o instrutor certificado Adobe Bruno Baltarejo e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre controle de velocidade e frame blend. Então, para começar, eu tenho aqui 4 cenas. Eu vou criar uma nova timeline com cada uma delas, simplesmente selecionando o vídeo e jogando para o botão de novo item. Eu vou jogar ele em timelines diferentes para que cada timeline assuma o seu frame rate, já que a gente vai brincar com controle de velocidade. E para isso é importante a gente entender um pouco sobre frame rate. Então acontece o seguinte, imagine que você tem uma cena, e essa cena, para ser gravada, ela tem que ter uma configuração específica na câmera. Nas configurações da sua câmera, você vai ter uma principal para ter controle de velocidade, que é o frame rate, que é a cadência de quantos quadros, quantas fotos por segundo o teu vídeo vai ter. Para quem trabalha com cinema, é muito comum usar 24 frame rates. Para quem trabalha com TV, antigamente o padrão era 30, na TV digital se usa muito 59,90 e alguma coisa, que é os 60 quadros que é para televisão. Para a web, você pode usar uma quantidade bem diferente de quadros. Você pode usar 24, pode usar 30, pode usar 60 e por aí vai. Muitas câmeras gravam acima disso para que você possa diminuir a velocidade da cena. Por exemplo, essa cena aqui foi gravada numa Sony A7S e a gente consegue ver aqui nas propriedades que ela foi gravada a 120 fps. Então ela foi gravada a 120 quadros por segundo. Não é para você necessariamente rodar a 120 quadros por segundo. É muitos quadros por segundo, 120, até não vai ficar tão interessante quanto, por exemplo, você assistir a 30, 60, que normalmente fica mais suave. Eu mesmo gosto mais de trabalhar 24 quadros do que a 120. Mas a vantagem de trabalhar 120 é pelo seguinte. Imagine que você queira fazer uma divisão da sua cena, fazendo ela ficar 5 vezes mais lenta. Então, o seu 1 segundo de vídeo vai ser dividido em 5 partes, para que ele fique 5 vezes mais lento. Se eu tenho 120 quadros e eu dividir ele por 5 vezes, eu vou ter 24 quadros por segundo. Então, numa divisão de 5 vezes, eu fazer minha cena ficar 5 vezes mais lenta, eu continuo tendo 24 quadros, que é o normal para cinema. Então, por exemplo, se eu pegasse essa cena e eu quisesse um super slow, eu posso clicar com o botão direito, vir aqui em Speed Duration e mudar ele aqui para 20%, que seria um quinto. Vou dar um OK e vou deixar a interpolação de tempo, Time Interpolation, como Frame Sample. Frame Sample ele vai fazer um cálculo automático, fazendo simplesmente esse ajuste que eu falei, pegar esse 120 e transformar em 24. O que ele vai fazer, na verdade, é pegar o frame 1 e repetir 5 vezes, pegar o frame 2 e repetir 5 vezes, pegar o frame 3 e repetir 5 vezes, dando um total de 24 opções por segundo. Se eu der um play, a gente consegue ver que o vídeo está em slow e está super suave, graças a eu ter 120 quadros. Eu vou voltar ele aqui para o normal, vou vir em Speed Duration, voltar ele aqui para 100% e vou dar um play só para vocês sentirem a diferença. Viram? Ele fez um slow super suave. Nessa outra cena, ela foi gravada a 24 quadros. Se eu pegar esses 24 quadros e eu dividir pelo mesmo valor, eu vou ter um problema. Eu vou pegar aqui um trecho e deixo fazer o cálculo com vocês. Tenho 24 quadros, se eu dividir 5 vezes, eu vou ter apenas 5 quadros por segundo. Então eu vou vir aqui, botão direito, Speed Duration, vou dividir para 20%. E olha só, ele parece um stop motion e vai travando, porque é o número de quadros que me sobraram. Então, para fazer um slow motion, grave com mais quadros. Caso você não tenha essa possibilidade, uma das opções que a Adobe te permite é você usar a opção Frame Blending e Optical Flow. Nessa cena que eu estou agora, o melhor é o Frame Blend. Eu vou ligar ele aqui e vou dar um OK. E vou dar um Enter para renderizar o trecho que eu tenho. O que o Frame Blend faz? Ele vai pegar o quadro 1, e como eu tenho que pedir 5 vezes slow, então ele vai ficar quadro 1, quadro 1, quadro 1, quadro 1, quadro 2, quadro 2, quadro 2, quadro 2, quadro 3, quadro 3, quadro 3, quadro 3. Eu vou ter que repetir várias vezes para preencher esses 4 frames a mais. Porém, ao fazer isso, ele vai fazer uma fusão entre os frames, entre o 1 e o 2. Então vai ter o frame 1, daí o 1 um pouco fundido com o 2. O 1 um pouco mais fundido com o 2, assim por diante até chegar no 2. Dando uma sensação mais suave na transição do vídeo. Ó. Não é tão bom, não é perfeito que nem na cena anterior, que a gente viu gravado no Sony A7S a 120 quadros, mas dá uma enganada. A última opção que ele te permite, vou voltar lá em Speed Duration, é usar o Optical Flow. Porém, o Optical Flow ele vai fazer um cálculo do que ele acha que os pixels estariam se movendo. Então ele move os pixels tentando simular uma inércia, uma movimentação real, para criar frames novos do zero. Esses frames novos iam dar uma movimentação mais legal, porém a gente consegue ver como nessa cena, por exemplo, que é uma cena complexa, ele vai fazer umas deformações. Eu vou pegar uma hora em que ele não esteja tão acelerado
E ó, mesmo nessa hora a gente consegue ver umas deformações. Então nessa cena que a gente está não é tão boa. Mas, por exemplo, nessa cena aqui, que é uma cena que já é muito fluida, eu vou clicar com o botão direito, vou vir em Speed Duration, vou colocar 20% e vou escolher Optical Flow. Vou dar um Enter para ele renderizar esse pedaço. É um pouco mais pesado do que o Frame Blend, pois no Frame Blend ele simplesmente tem que fazer uma fusão. Nesse caso ele tem que renderizar a previsão, o que ele acha que os frames estariam se movendo. Então ele está criando frames do zero com pixels novos. Isso é uma opção que já existe no After Effects há algum tempo. Lá se chama Pixel Motion Blur. Na verdade, Pixel Blend. Motion Blur é outro assunto. Pixel Motion Blur é outro assunto, que é um plugin bem legal. Mas é o Pixel Blend. E você consegue ele no Layer, ligando o botão de Frame Blend 2 vezes. Você liga uma vez ao Frame Blend padrão, liga mais uma vez a esse que a gente está usando agora, o Optical Flow. Só que lá no After Effects tem outro nome. Eu vou dar um play num trecho aqui, ó. E você consegue ver como fica super suave? Como é uma movimentação mais simples, mais orgânica, sem muitas coisas complexas em volta, ele consegue fazer uma previsão melhor de onde esses frames estariam, te dando um resultado muito melhor. Eu vou dar aqui um Ctrl K para cortar apenas um trechinho, deletar com Shift 10 essas duas partes, vir em Speed Duration e vou deixar ainda mais lento. Deixa eu colocar aqui somente 5%. Então eu estou forçando muito. E eu estou fazendo esse exagero, mas para vocês sentirem como ele consegue fazer um resultado muito bom dependendo da imagem. Numa coisa mais orgânica, você vai ter um resultado legal. Numa coisa complexa, que nem a cena do esporte, que tinha um monte de placas, um monte de objetos, um monte de pessoas, ele não tem muito como adivinhar o que seriam as formas corretas. Ele terminou o render, Ctrl T para deixar a tela cheia, e vocês conseguem ver como ele está muito, muito suave. Quase como se tivesse gravado com uma super câmera. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula, como trabalhar com as novas opções de Frame Blend do Premiere Pro. Se vocês gostaram, clique lá em gostei. Se vocês tiverem dúvidas ou comentários para fazer, aproveite aqui a parte aqui de baixo para fazer perguntas. Pedido de novas aulas, coloca como hashtag #ensinaí. E se vocês quiserem conhecer os cursos completos, acessem o site da Fotos TV e o site da Treina Web, onde eu tenho vários cursos completos, tanto de Premiere, After Effects, Illustrator, Photoshop, Lightroom e por aí vai, que são softwares que eu tenho certificação Adobe. Encontro vocês lá e até já!